Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora 7h02, voltamos com o primeiro jornal da Prever FM. Estamos recebendo a professora titular da Faculdade de Medicina de Botucatu, docente na disciplina de otorrinolaringologia e cirurgia de cabeça e pescoço junto ao Departamento de Especialidades Cirúrgicas e Anestesiologia, e também a responsável pelo Laboratório do Sono. Doutora Silke, bom dia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia a todos que nos escutam e que participam desse programa maravilhoso. Estou muito feliz, agradeço demais o convite e agradeço pela oportunidade de nós podermos conversar um pouco sobre a importância de uma boa qualidade de sono. De repente a pessoa tem um dia terrível, de muitas atribulações, de muitos problemas, e acha que na hora que vai dormir, vai descansar, não é bem isso que acontece, né, doutora? Não, o nosso cérebro pode continuar trabalhando, e aí a gente acaba ficando acordado e não consegue descansar de uma forma adequada. E há quanto tempo existe na Faculdade de Medicina o Laboratório do Sono, doutora? O Laboratório do Sono existe há mais de 25 anos na Faculdade de Medicina, no Hospital das Clínicas. Inicialmente ele era um leito junto à disciplina de neurologia, com fins mais acadêmicos, né, dentro do Departamento de Neurologia e Psiquiatria. E o hospital, após a autarquização, vendo a necessidade de ampliar a assistência em saúde mesmo à população, abriu o laboratório de sono do Hospital das Clínicas. Então, desde 2014, 10 anos, nós temos um laboratório com 4 leitos no Hospital das Clínicas, que é de uso multidisciplinar. Então, é uma equipe multidisciplinar que trabalha e que usa o laboratório do sono. Para o pessoal poder entender, doutora, as pessoas são monitoradas durante o sono nesse laboratório? Sim, elas vêm para dormir uma noite no laboratório. E dormem? Dormem. São quartos individuais, eles são climatizados, tem toda uma estrutura, um laboratório de sono, ele demanda ter, né, uma estrutura toda especial, isolamento acústico para não ser atrapalhado pelo ronco, às vezes, de outro paciente, e tem a monitorização, né, dependendo da patologia que o médico gostaria que fosse investigada. Essa monitorização, ela inclui mais ou menos parâmetros fisiológicos, mas está lá. Entendi. E o que a gente consegue, vocês profissionais conseguem identificar quando as pessoas estão dormindo lá, né? Porque a grosso modo a gente fica sabendo que quando se dorme, se para de respirar alguns momentos, tem a apneia, ronca bastante, casais, aquela cutucada da mulher no marido de madrugada que ronca demais, mas isso tudo a gente tem que levar de uma forma bem séria, né, doutor? A monitorização, ela inclui várias coisas. Ela inclui a qualidade do sono, então são monitorados as fases do sono, né? Então, temos eletrodos, sensores, né, que ficam monitorando as ondas cerebrais. Então, pode-se detectar se chega na fase profunda do sono em tempo adequado. É monitorado se chega na fase do sono REM, que é o sono em que se sonha e que é importante para recuperação principalmente das funções cerebrais, né, das funções cognitivas da pessoa. Monitora-se a respiração, então respira, para de respirar ou não, afeta a saturação ou não, tem ronco, tem microfone, então tem ronco ou não, monitora-se o movimento, né? Tem algumas pessoas, existem doenças que a pessoa ela tem movimentos exacerbados
pernas ou em membros, então ela fica chutando a noite toda e cada chute ela dá uma quase acordada, além do parceiro acordar de verdade, né? Então, são monitorados vários parâmetros. Ronco, apneia, apesar de muito frequente, não são normais. Entendi. Então, a pessoa precisa olhar principalmente se tem repercussão durante o dia. Então, não consegue descansar direito durante a noite, então acorda com sono durante a manhã, né? Cochila fácil durante o dia, em situações em que não se deveria cochilar, não, sentado numa sala de espera, sentado no semáforo, no carro, ou mesmo dirigindo. Então, tem situações muito perigosas, né, em que podem acontecer esses microcochilos, esses cochilos, né, por uma noite não adequada e que expõem, claro, a pessoa a riscos de acidentes, né, seja no trânsito, mas também no trabalho, né? Quem trabalha com maquinário, quem trabalha com atividades repetidas, né? Tem aí uma chance maior de ter microcochilos e aí se envolver em acidentes de trabalho. Essa fração de segundos pode ser Sim. fatal, né? Sim. E nesses estudos, quais distúrbios do sono vocês têm percebido mais recentemente? Os distúrbios do sono mais comuns aqui no Brasil e no mundo são as queixas de insônia. Nós somos uma sociedade que desvaloriza cada vez mais uma boa qualidade do sono e que desvaloriza cada vez mais a necessidade da gente descansar. Então, nessa sensação de precisar estar ligado 24 horas por dia, de ter uma exposição tão indiscriminada a mídias com visores, monitores que emitem luz azul, que alteram a produção dos hormônios que induzem sono, como a melatonina. Todos esses hábitos fazem com que a gente hoje tenha 20 a 25% das queixas relacionadas a insônias. E pareado com isso, com uma mesma prevalência, então com a mesma frequência de queixa, nós temos o problema respiratório, ronco e apneia do sono. O ronco e a apneia do sono, eles são relacionados primordialmente aos fatores de risco. Obesidade. Então, a obesidade, ela tem se tornado um problema de saúde pública, tem aumentado muito, inclusive na população infantil. Então, a apneia do sono não é só uma doença que afeta a pessoa adulta ou idoso. A apneia do sono também afeta a criança. Tem uns fatores de risco, né? Talvez um pouco diferente, algumas manifestações um pouco diferentes, mas hoje estimamos que de 4 a 8% das crianças, principalmente na idade pré-escolar, tenham apneia obstrutiva de sono. E o segundo fator de risco importante para a apneia obstrutiva de sono é o próprio envelhecimento. O nosso tecido muscular, ele perde um pouco a sua elasticidade, a sua tonicidade, né? E os nossos reflexos, né, eles acabam diminuindo. Então, conforme nós vamos envelhecer, 70 anos, 80 anos, 90 anos, a chance de ter o ronco e de ter a apneia do sono junto aumenta. Então, estimamos que em torno de 20 a 25% da população adulta tem apneia do sono, acima dos 40 anos. Que é uma população imensa. Sem dúvida. Imensa. Antigamente falava-se muito de que o ideal são 8 horas de sono no mínimo, né? Isso ainda é um número que faz sentido hoje ou aumentou, diminuiu? Ainda o recomendável é no mínimo 8 horas de sono por noite? Depende muito da faixa etária. Se nós olharmos para a criança na idade pré-escolar, ela deveria estar dormindo entre 10 a 12 horas. Então, hoje nenhuma criança dorme mais 10 horas.
Para a pessoa adulta, o tempo estimado é de 7 a 9 horas, que nós consideramos um período normal, e a média disso são as famosas 8 horas. Então, até hoje, né, o ideal é considerado entre 7 a 9 horas de sono. Lembrando que só com a invenção da luz elétrica, a humanidade perdeu 1 hora de sono já, né, pelos cálculos aí históricos. Então, as pessoas se mantêm mais acordadas com a luz, né? Até com o uso do celular hoje em dia também. Né? Então, muito provavelmente, daqui a 10 anos, quando as pessoas, 20 anos, quando as pessoas vão voltar atrás e olhar, vão dizer, perdemos mais uma meia hora, né? Ô, doutora, dentro desse laboratório de sono, o paciente, depois que passou lá uma noite dormindo, sendo monitorado, o profissional, o médico que atende esse paciente, ele mostra o vídeo das reações que acontecem durante esse sono? Não todos os pacientes são gravados. Nós gravamos em vídeo, mas os pacientes que tenham algum distúrbio de movimento ou uma hipótese de crises convulsivas durante a noite, a maioria faz as monitorizações, e a gente só tem um único leito com a possibilidade de monitorar por vídeo. Entendi. Mas na consulta após nós mostramos o resultado das curvas, né, dos parâmetros que foram monitorados, para a pessoa entender, né, quantas vezes acordou, os risquinhos de quantas apneias teve, mostra a curva da saturação para a pessoa entender, né, o quanto que ela caiu abaixo da linha da normalidade ou não, né, para justamente entender, né, facilitar essa compreensão, o qual importante é tomar algumas medidas ou iniciar algum tratamento específico para esse distúrbio que foi detectado. Em média, quanto tempo a pessoa tem a interrupção do sono durante uma noite no monitoramento que vocês fazem? O tempo olha, para a gente considerar uma apneia, uma pausa respiratória, a pessoa tem que estar parada pelo menos 10 segundos. Mas nós já observamos pacientes que ficaram 1 minuto sem respirar. 1 minuto? Né? Então, a média, claro, fica em torno de 20 segundos, né, sem respirar, e aí acorda para voltar a respirar. Essa deve ser mais ou menos a média. Mas nós já pegamos casos mais extremos, e aí a pessoa, de fato, tinha repercussões muito importantes, né, e se beneficiou muito do tratamento. Entendi. Claro. E falando de eventos como sonambulismo ou paralisia do sono, pode até causar medo nas pessoas. E o que explica esses fenômenos? Esses fenômenos, eles são fenômenos que ocorrem em algumas fases do sono. A maioria dessas chamadas parassonias, eles acontecem durante a fase REM, durante a fase dos sonhos, e acredita-se que tenha uma expressão mais vívida, né, desses sonhos que estão, né, passando pelo nosso cérebro, pela nossa mente. Essas chamadas parassonias, sonambulismo, né, que é levantar, andar, sonilóquia, falar dormindo, são eventos que são muito comuns na criança. Eles têm um traço familiar genético hereditário, então, né, quando a mãe chega com a criança, ele fala dormindo todas as noites, você vai perguntar, a senhora teve isso, alguém na família? Eu também. São momentos muito comuns, né, que acontecem na infância, né, principalmente nessa época pré-escolar, e estão muito relacionados, né, à exacerbação, a intensidade aumenta quando se tem uma higiene do sono ruim. Então, a criança é exposta a vivências muito intensas antes, então televisão, muito filme, muito agito antes, ela não tem uma regularidade de horas de sono, então dorme pouco.
não tem um horário certo para dormir, certo para acordar, então varia todo dia, né? Tá? Esses são os principais fatores que vão deflagrar, desencadear, né, essas parassonias e, na grande maioria das vezes, só as orientações em melhorar, né, esses hábitos de sono já melhoram esta frequência, né, tá? E tranquilizando os pais que isto é uma fase que acontece sem grandes repercussões, né, tá? E que vai evoluir conforme a criança vai envelhecendo. Normalmente aí já tranquiliza todo mundo e, né? Eu acho que o regramento da vida, né, doutora? De repente, a gente sabe de casos de pessoas que dormem com o aparelho celular embaixo do travesseiro, inclusive. Sim. Né? Aquela luz, aquela exposição, aquele barulho, troca de mensagens, o despertador, enfim. Esse tipo de atualidade, que não é tão atual, já há quase 30 anos do advento do celular, né? Mas mais e mais jovens estão fazendo esse uso e não existe um regramento por parte dos pais e hoje em dia se perdeu a mão com relação a isso, né? Sim, isso é um problema principalmente dos adolescentes de estar, né, com esse celular o tempo todo e de realmente, né, tá, acordar durante a noite para responder mensagens, encaminhar mensagens, né, e se manter conectado, né, com o seu grupo social 24 horas por dia, né? Então, isto, claro, afeta a qualidade do sono, claro que afeta, né, as fases do sono e encurta fases importantes do sono. Em relação aos sonhos, eles determinam a qualidade do sono? Então, a pessoa precisa sonhar ou tem alguma que tem muito pesadelo? Enfim, como influencia? A gente precisa sonhar. Nós não vamos lembrar todas as noites que nós tínhamos sonhos. Mas a nossa noite, ela precisa ser composta por uma fase dos sonhos, a fase do sono REM, no mínimo de 20 a 25% do tempo total que nós estamos dormindo, precisamos passar na fase dos sonhos. Não de uma vez só. Nós fragmentamos esta fase em 3 ou 4 ciclos, que seria o ideal. Como esse fenômeno acontece mais na segunda metade da noite, então algumas vezes a gente lembra dessa última fase dos sonhos que acontecem durante a madrugada. Os pesadelos são, em geral, sonhos, né, que têm um desfecho ruim e que estressam, né, e acordam a pessoa, né, com dificuldade de voltar a dormir. Hoje temos terapias cognitivas, né? Você vai treinando a pessoa a pensar ativamente. É um desfecho favorável, né, e uma saída favorável, boa, né, dessa situação do sono. E você mentalizando isto, ajudando a pessoa a mentalizar, ela vai conseguir sequenciar, né, esse raciocínio ou esta ideia, né, de desfecho bom durante o pesadelo, e com isto ela vai conseguir controlar, inclusive, os pesadelos. Tá? Então, hoje nós estamos trabalhando muito em como enganar o cérebro. Né? Agora são 7h21, você está acompanhando o primeiro jornal da Prevera FM, conversando com a doutora Silke Weber, do Laboratório do Sono da Unesp, Faculdade de Medicina de Botucatu. Entrevista. Agora são 7h22, voltamos com o primeiro jornal na Prevera FM, conversando com a doutora Silke Weber, médica otorrinolaringologista e especializada no Laboratório do Sono da Unesp de Botucatu. Doutora, existe o sono atrasado, que comumente as pessoas falam, nossa, eu estou com o sono atrasado, isso é possível ou uma noite bem dormida acaba com tudo isso? Nós não temos banco de sono, então o sono atrasado, então tipo de ter dormido pouco, isto existe todos os dias para todos nós. Nós nos privamos do sono, nós não estamos dormindo mais o tempo ideal. Agora, achar que nós vamos conseguir
recuperar no fim de semana, ou então, né, preparar o meu banco de sono no fim de semana para uma semana que eu vou dormir menos, não vai funcionar. As pessoas que têm o costume, tem famílias que eu conheço que têm o costume de, depois do almoço, tirar um cochilo de 30 minutos, alguma coisa assim. A sesta, né? A sesta, né? Isso é interessante? Isso é muito interessante. É um momento de nós relaxarmos, de darmos uma oportunidade para todos os sistemas, cérebro, sistema cardiovascular, todos os sistemas darem uma relaxada. Importante é que realmente fique nesse tempo de 20 a 30 minutos e que a gente não durma, que a gente não faça um ciclo de dormir 2 horas, né? Porque isto vai afetar o tempo de sono e a qualidade do sono da noite. Entendi. Eu estava lendo ontem, para me preparar também para essa entrevista, que existem algumas doenças que são até fatais. A pessoa está na rua e de repente ela perde quase que os sentidos em virtude de não ter dormido, e tem até um nome certo para isso, não vou me lembrar agora, mas que a pessoa pode ser acometida, como a senhora disse inicialmente, ela está no trânsito, numa atividade que exija o controle numa fábrica, enfim. Isso existe de fato, né? Existem situações em que a pessoa que tem apneia do sono muito grave e que não esteja dormindo adequado, que não tenha sono profundo, recuperador, por um período muito longo, que o cérebro simplesmente apaga para conseguir dormir, ou que não tenha passado pela fase de sonho. A fase de sonho é muito importante para nós. A ausência de fase de sono, ela pode levar até um distúrbio psiquiátrico. Hoje, pós-guerra, né, existia até como uma forma de tortura, acordar as pessoas quando entrassem na fase dos sonhos para não deixar dormir. E hoje é condenado essa, inclusive para pesquisa ou para avaliações, isto hoje é condenado. Mas existem doenças que levam a este sono incontrolável e a pessoa ela adormece instantaneamente ou, né, rapidamente. Então, e em situações, né, corriqueiras. Então, ela está sentada no restaurante ou sentada, ela dá uma bocejada e de repente dorme. Tá? É uma doença de sono. Ela é chamada narcolepsia. Ela tem uma penetração menor, né, na população. Não é uma doença comum. Ela está regular, ela está associada a uma ausência, né, de uma substância que regula o controle do sono. E hoje há essa possibilidade de se tratar de uma forma medicamentosa e comportamental. Tá? Perfeito. Então, como os exercícios físicos, alimentação e hábitos no geral podem influenciar a qualidade do sono? De uma forma muito positiva, como tudo, né? Tá? Hábitos saudáveis de vida, a gente está vendo, né? Nós estamos incentivando cada vez mais exposição à luz natural, ao sol, atividade física regular, uma alimentação saudável, balanceada. São tudo hábitos que vão influenciar de uma forma positiva a qualidade do sono. São 7h27 e nós temos ouvintes participando, né? Temos Ellen? 2 perguntas de ouvinte aqui. A Patrícia perguntou se a coisa do estar cansado faz a pessoa roncar mais, porque ela percebe isso nela, né? Quando ela se sente mais cansada, ela percebe que ela ronca mais durante a noite. E o Daniel perguntou a respeito dos trabalhadores noturnos. Até que ponto é saudável ou não trabalhar à noite para não prejudicar tanto a saúde? Bom dia, Patrícia. Bom dia, Daniel. Obrigada pela participação de vocês. Patrícia, sim, quando a gente está mais cansado, nós vamos ter mais relaxamento muscular, principalmente se teve poucas horas de sono e, com isto, poucas horas, principalmente da fase dos sonhos. Na fase dos sonhos, nós temos um relaxamento muscular mais intenso.
justamente para não sonhar e bater em todo mundo. E quando nós estamos muito cansados, o nosso cérebro ele vai querer recuperar mais desse sono REM, desse sono, e aí acaba se roncando mais. Tá? Então, isto sim acontece mesmo. E Daniel, sim, o trabalhador noturno, o trabalhador de turnos, ele precisa ter esta higiene do sono, essas regras de hábitos de sono saudável de uma forma mais intensa do que a pessoa que trabalha no ciclo normal, né? Tá? Então, são cuidados extra, né, que esta pessoa precisa ter que trabalha em turnos noturnos. E fica bem mais complicado para a pessoa que trabalhou a noite toda, madrugada, né? Chegar em casa e falar, eu vou chegar em casa das 10 da manhã até eu vou dormir. Mas com todo o barulho do cotidiano da vida, é difícil, né? De dia é muito mais difícil você ter sossego para dormir, né? Eu imagino. O nosso ritmo circadiano, ele já está programado, né, para dormir à noite quando está escuro e estar acordado durante o dia. Então, inverter, né, este ciclo, claro, né, demanda um tempo de adaptação e demanda realmente que nós policiamos quanto ao ambiente para dormir, quanto ao regramento, né, de não chegar em casa, tomar um monte de café e comer muito para daí tentar dormir, ou chegar em casa e só vou resolver rapidinho mais uma coisinha, outra coisinha, outra coisinha, outra coisinha, né? Então, é muito importante que se tenha, de fato, né, tá, regras, ambientações para dormir, para garantir, né, que se tenha um sono melhor, né? A senhora falou, respondendo a pergunta da Juliana, sobre a alimentação saudável, que é bom para tudo, não só para o sono, para a nossa vida e tudo mais. Mas às vezes no final de semana a pessoa dá uma esticada a mais e come uma pizza às 11 horas da noite e bebe, né, bebida alcoólica e tudo mais. E aí, o que acontece com o nosso sono? O ideal seria permanecer acordado mais um tempinho, tá? Mas como na bebida a gente em geral fica com muito mais sono, né? Muito provavelmente vamos dormir e vamos ter esta noite com um sono um pouco pior. Acordamos mais, seja por sede, tomando água, azia, né? Tá? Sensação de estar pesado. Então, vai ter a consequência de tudo isso, né? Vai lembrar da pizza, Sim, vai lembrar do vinho, vai lembrar da cerveja, né? Sim. Vai sonhar com Então, tudo. Vamos lá? E em relação à melatonina, funciona tomar? Influencia no sono? A melatonina, ela é um hormônio produzido por nós mesmos, uma substância endógena que induz ao sono. Ela funciona, ela não pode ser usado exclusivamente sem eu tomar outras medidas para melhorar o meu sono. Ela tem sido abusada, as pessoas estão aumentando as doses da melatonina, ela, claro, tem o seu limiar de adaptação, então a pessoa que não toma outras medidas para melhorar a qualidade do sono e intervir em problemas do sono, ela vai usar por um período contínuo longo e com isto vai precisar de cada vez mais para ter um efeito que ela gostaria que tivesse. Não todos os distúrbios vão melhorar com o uso da melatonina e recomendo fortemente, apesar da melatonina ser hoje de acesso livre em farmácias ou drogarias, que o uso da melatonina seja sob orientação de um médico que tenha experiência em medicina do sono. Tá certo.
Doutora, para o pessoal ter uma noite tranquila no finalzinho do nosso bate-papo, existe então o tratamento e a pessoa consegue melhorar sensivelmente se passar por um acompanhamento de um profissional, se procurar, indicado por esse profissional, o laboratório do sono, enfim, existe esperança? Existe. Existe para a apneia do sono, existe para a insônia, existe esperança. A gente hoje, claro, todos os tratamentos dependem da participação do paciente, né? Tá? Dele estar querendo participar, principalmente quando nós falamos de mudanças de hábito de vida, quando nós falamos de mudanças, né, comportamentais associados ao tratamento. Nem tudo é um comprimidinho, né, tá, que se toma e resolve a minha vida. Né? Doutora Silke, muito obrigado de ter comparecido, de ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer recebê-la aqui e nos manter informado da evolução desse laboratório do sono para a gente dormir tranquilo. E eu que agradeço, né? Tá? Sucesso ao programa, adorei, né? Tá? Muito obrigada pelo dia e um bom dia a todos. Bom dia, doutora.